Canal Vinho 10, sua melhor opção. Hoje vamos fazer uma leitura de um arquivo secreto que começa assim: OVNIs, abdução. Termo que deriva de abduction, ficou popular na década de 80. Define o caso em que alguém é levado contra sua própria vontade para uma nave. Difere do contato amigável em que alguns contactados transmitem ensinamentos de raças amigáveis, aliens amigáveis. Desenvolvem faculdades paranormais, entre outros. Alguns dados sobre a abdução são obtidos mediante a regressão hipnótica, onde raio-x é verificado e a existência de implantes no corpo da pessoa. Este é um assunto muito complexo e existe muita controvérsia. Diz-se que a raça Grey, cinzentos, é quem faz abduções, porém, outras fontes dizem que são os sirianos de Sirius. Ou ainda cada dessas raças existem os ETs bons e maus, e assim como há pessoas boas e más, se os maus fazem abduções, a raça em si, na generalidade, não tem culpa. Somente devemos para os maus. Ainda consta que eles podem nem fazer isso com maldade, porque são cientistas e não conhecem as nossas emoções, como a dor, a saudade, etc. Existem ainda diferentes tipos de abdução. Por exemplo, abdução não física noutros planos dimensionais, plano astral, no sonho, em que colocam implantes não físicos e você nem se recordaria disso. As abduções podem ocorrer um pouco por todo o mundo, mas a grande maioria dos casos ocorre em países cujo governo pactuam com os extraterrestres, ou onde há bases subterrâneas secretas, como no caso dos Estados Unidos, Japão, Rússia, Brasil. Após mutilações de gado. Está muito pequena a letra, não consigo. Após mutilações de gado, por exemplo, diversas testemunhas observaram os helicópteros negros voando perto dos OVNIs. A explicação mais comum fala que os governos, em troca de tecnologia extraterrestre, fizeram um pacto com os Greys. Desde há 50 anos fornecem aos Greys uma lista de pessoas que poderiam controladamente abduzir. Geralmente, pessoas que vivem isoladas, pobres, sem familiares. Muitos ovnólogos acreditam que, na estimativa, diz que 2% da população mundial já foi abduzida. Os ETs colocam implantes nos abduzidos para, de algum modo, lhes comunicarem telepaticamente a grandes distâncias, ou para localizá-los. Opa, calma aí que passou de novo aqui.
ou para localizá-los. Na Terra estão presentes algumas raças alienígenas negativas. Contudo, só ver se estou na página certa. É 4. Na Terra estão presentes algumas raças alienígenas negativas, contudo, encontram-se também raças positivas. Estamos ainda sob proteção da Confederação Interestelar, ou Comando Galáctico, que controla outras raças impedindo uma invasão. Ainda se diz que as pessoas que são abduzidas ou contactadas tiveram um acordo prévio com os aliens, autorizando a experiência, ou foi numa vida passada ou nessa, mas esquecem isso. Quando as memórias são ocultas após a abdução, os aliens não poderiam interferir no karma de uma pessoa nem no seu livre-arbítrio, abduzindo-a contra sua própria vontade, pois existem leis superiores que impedem. Os implantes de materiais metálicos não existentes na Terra, constituído por várias partículas diferentes, envolvidos por uma membrana que parece ser do mesmo material orgânico, que o abduzido e alguns implantes estavam ligados a centros nervosos. Nessa zona fica um nível mais alto de radiação ultravioleta, designada por zona elastose solar. Um dos métodos para estudar a origem dos implantes é a medicação isotópica. Nos Estados Unidos existem algumas destas equipes que trabalham em colaboração com laboratórios de investigação de várias universidades. Uma delas é o Dr. Kenneth Hinn, professor da Universidade de Connecticut. Na realidade, as abduções demonstraram ter os seguintes propósitos: a inserção de uma esfera metálica de 3 milímetros no cérebro através de uma cavidade nasal do abduzido. O aparelho tinha a função monitorar, rastrear e controlar a pessoa. Implementação de sugestão pós-hipnótica a fim de dar continuidade a uma atividade específica durante um tempo determinado, prolongando-se por esse estado por 2 a 5 anos. Exterminação de algumas pessoas para que seus restos pudessem servir como fonte de vida material, biológico e outras substâncias. Seria exterminar algumas pessoas para pegar o material biológico. Exterminação dos indivíduos que pudessem ser uma ameaça à continuidade dos seus atos. Experiências de engenharia genética.
Indução à gravidez de fêmeas humanas e indução ao aborto prematuro para não ocorrer mistura genética viável. Indução à gravidez, indução ao aborto prematuro. Essa não. Uma entidade extraterrena, Jopa, canalizando através de Robert Safiro, fala a respeito das abduções. Já teve a sensação de perda? Já teve a sensação de perda de tempo em casa ou em outros lugares? Já acordou paralisado em sua cama sem poder respirar, se mover ou falar e sentir presença no quarto? Você possui marcas ou cicatrizes que não sabe de onde vieram? Já viu pontinhos de luzes ou flashes em casa e outros locais? Possui memória de estar voando ou muitos sonhos relativos? Possui memórias estranhas que não vão embora, como um rosto alienígena, uma mesa? Uma mesa. Já viu raios de luz passando pela sua casa ou entrando pela sua casa por uma janela? Já teve um número considerável de avistamento de OVNIs na sua vida? Tem muitos sonhos com os OVNIs, raios de luz ou extraterrestres? Muitos eventos da sua vida vêm se sentindo desconhecidos? Possui muitos déjà vus? Já acordou em outro local diferente do local em que dormiu ou não se lembrou? Não se lembra de ter dormido? Possui medo de olhares ou já sonhou com olhos de animais? Possui uma forte aversão ou interesse em fotos de alienígena? Possui memória de estar em algum lugar de extrema importância espiritual quando jovem? Já apareceu sangue no colchão ou no seu travesseiro sem explicação? Já se sentiu induzido a andar para um determinado local ou área? Possui a sensação de estar sendo observado, especialmente à noite? Já ouviu barulhos de gemido ou algo pulsando sem conseguir identificar a fonte? Costuma ouvir estranhas frequências? Alguns aparelhos param de funcionar com sua presença ou apresentam um estranho comportamento? Ouve sons como uma campainha em seus ouvidos, especialmente de um lado? Possui a sensação de que vai enlouquecer? Costuma ter diálogos mentais com a sensação de que alguém lhe assédio ao pensamento? Possui experiências paranormais como intuição? Tem canalizado mensagens extraterrenas? Sente saudade de algum outro sítio ou mundo? Quando olha no céu, quando olha o céu, sente saudade de alguém?
ou de algum lugar. Você possui, e dizem que sim, um olhar magnético. Tem temperatura corporal abaixo do normal. Você tem hipersensitividade a campos elétricos ou eletromagnéticos. Você tinha amigos invisíveis na sua infância. Eu vou terminar depois esse vídeo, vamos fazer duas partes ou mais, tenho que ver aqui. Eu acho que não deve ter muita coisa, mas é interessante esse artigo sobre os alienígenas, os Greys. Tá interessante aqui o negócio, então. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu. Boa noite.